peixes, bem-vindos ao Sankalpa. Essa é uma leitura atemporal. A gente vai ver o que é que está prendendo vocês, o que vocês precisam libertar, o que vocês precisam saber para ajudar vocês nesse momento de vida. Então, quando essa mensagem, esse vídeo chegar para você, é quando você precisava ouvir essa mensagem. Tá bom. O mais importante aqui é que vocês precisam se libertar dos conflitos internos. O que eu sinto aqui é energia, é muita energia de se libertar do mental. Tem o Cavaleiro de Espadas, o Pajem de Espadas, numa energia de abrir caminho, de te soltar. Eu sinto que você tá preso mentalmente, numa limitação, numa energia vitimista, de medo. O que eu sinto aqui é energia, é medo. Medo de arriscar, medo de abraçar mais do que consegue carregar. É um medo de... O medo de arriscar, para mim, é a energia mais forte daqui. Essa é uma energia que a gente chama de vítima, que você só vê os copos caídos, você fala que na sua vez sempre dá errado, mas a energia que eu sinto olhando para essa carta, o que mostra para mim, já teve muito sofrimento, já teve muita perda, e não é que você tá focado só nisso, você tá focado no que você tá construindo, no que você quer, mas o medo de se machucar, o medo de desapontar as pessoas, o medo de que tentar algo novo pode ser difícil e desapontar e não dar certo, bloqueia você. Então, o medo de seguir em frente é o que precisa ser libertado, cortado, para você chegar nesse lugar que você tem tudo que você deseja. Essa é a carta do 10 de copas, que ele mostra de você conseguir tudo que estava dentro do seu coração. Então a representação aqui é família, numa casa fantástica, num lugar com rio e ponte e não sei o que. Mas o importante não é a figura representada aqui, é o que está dentro do seu coração. O que é no seu coração que você gostaria de conquistar. Aqui eles mostram estabilidade e segurança do Rei de Ouros, então estabilidade financeira. Você quer liberdade para viajar, liberdade para poder passear, liberdade para fazer o que você quer. Você quer poder trabalhar com o seu conhecimento, você quer passar para os outros o seu conhecimento. E tanto o Hierofante quanto a temperança, para mim, são energias de sabedoria, uma alma antiga que tem muito para compartilhar com os outros. Mas o medo da escolha errada, aqui no 3 de paus, eu sinto que você tem várias opções do que você vai pescar, do que você vai escolher. Então, o medo de escolher errado e não ter essa estabilidade financeira traz muita insegurança. A temperança fala que você não precisa se preocupar. A questão é que a gente está num momento energético que viver a nossa autenticidade, ser verdadeiro com aquilo que a gente é, doar aquilo que você tem. Então o seu conhecimento, a sua empatia, aqui eu sinto muito intelectual. Eu te falei das ideias, né, do Cavaleiro de Espadas abrindo o caminho, do medo. Eu penso do mental, mas eu sinto que você tem muito conhecimento. E pode ser conhecimento esotérico, você tem muito conhecimento de ervas, de como cuidar das pessoas, você é muito empático, você pode ler bem as pessoas, pode ser conhecimento acadêmico, você é muito estudado, mas eu sinto que você tem a percepção de usar esse conhecimento de uma maneira que talvez não seja ortodoxa.
de uma nova maneira que você pode alcançar mais pessoas, e isso vai te trazer satisfação, porque é um jeito só seu de utilizar isso. Só a única coisa que te trava é o medo de você não ter felicidade, de você não ter estabilidade financeira e de você se machucar ou desapontar os outros. Então, esse medo você precisa se libertar. Vamos tirar duas energias. Aqui, ó. 10 de paus, precisa deixar para trás a bagagem. Não dá para sair para um lugar novo levando todos os medos e as coisas velhas, os traumas que a gente carrega. Você precisa ir de coração leve. Precisa ir de coração leve. Você precisa confiar no seu passado, não em relação ao trauma, você precisa confiar no seu passado e carregar o seu passado pelo conhecimento que você adquiriu. Então aqui, o 10 de paus, você precisa deixar para trás a bagagem, você precisa se libertar do peso morto que você carrega para você estar mais leve e conseguir seguir em frente, que para mim é muito medo. E o 6 de copas fala que você tem que valorizar o que você aprendeu, você tem que valorizar que você tem todo esse conhecimento e você tá onde você tá hoje graças à sua trajetória. Então, o passado é só isso, você reconhecer que ao longo do trajeto você foi pegando várias informações, conhecimento, se aprofundando, inclusive de se autoconhecer, que te preparou para onde você tá. Então, se você perceber isso e perceber que essa nova experiência também não vai ser mais do que isso, que não existe o fracasso, que não existe o dar errado, porque sempre você vai guardar a experiência e o aprendizado. E aí, uma vez que você viveu essa experiência, você pode escolher outra. Então, não é uma decisão de vida ou morte, não é a decisão que será a última decisão para o resto da sua vida. Você sempre vai ter uma escolha, você sempre vai poder seguir em outra direção e todo o aprendizado é válido. Então, eu sinto essa necessidade de você trazer essa leveza para o seu momento, de tá tudo bem, tanto faz, a decisão não é tão importante, o risco não é tão grande, mas a oportunidade da sua felicidade é muito maior e importante do que o medo e a estagnação que te segura, tá bom? Espero que faça sentido para vocês, um prazer, como sempre, poder ler as cartas e trazer essa mensagem. A gente se vê em breve de novo.